Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Dentista de Alto Valor. Vamos entrando. Bom, nós somos um projeto, comecei com esse projeto que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas. O benefício desse programa, para quem está me acompanhando, já vem vendo que a gente vai postando aí diariamente, né? Eu ensino a dentistas a fecharem e executarem procedimentos com segurança. Procedimentos esses que são acima de R$5.000. A gente determina como dentista de alto valor. E é um programa para que o dentista se sinta seguro em fechar tratamentos de alto valor. Ai, que legal! Vamos entrando, meu povo. Eu me chamo Joene, sou dentista formada há 11 anos e eu acredito que através da nossa profissão a gente pode mudar as coisas à nossa volta. A gente pode fazer diferença com relação à nossa volta. Então eu acredito que a odontologia pode mudar o mundo, por que não? E o nome do episódio de hoje é: preciso fazer especialização para ganhar mais como dentista? O que vocês acham? Já vão perguntando aí, já vão se questionando aí. O que você acha, dentista de alto valor? Você acha mesmo que você precisa fazer uma pós-graduação para se sentir um dentista de alto valor? Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu iniciei na profissão ainda muito novinha, né? Eu comecei auxiliando um dentista da minha mãe, que me apaixonei pela profissão. E eu quero focar hoje com vocês lá em 2012, quando eu me formei como dentista. Eu saí da faculdade em 2012 tendo infinitas inseguranças. Porque como vocês sabem, né? Vocês dentistas que às vezes ainda tá formando, a gente está na faculdade, a gente tem assim a necessidade às vezes que o professor pegue na nossa mão e nos mostre o caminho a seguir. Acontece que quando você se forma, você não tem mais isso. O paciente chega para você e você precisa ter uma condução por conta própria. Então, quando eu me formei em 2012, embora eu tivesse muita vivência, porque eu já trabalhava há mais de 12 anos como auxiliar, nada é igual você pegar, né, ser você o dono da técnica, você propor para o paciente o que fazer, você fazer a sua execução e você definir entre todas as variáveis possíveis o que se encaixaria melhor para o seu paciente. Então eu saí da faculdade me sentindo bem segura, mas como eu já disse para vocês em alguns momentos, eu sou muito curiosa e eu não deixei isso me amedrontar. Então eu levei um caminho, às vezes um pouquinho maior, do que eu quero que vocês levem. Eu quero encurtar isso para vocês. Eu não vou poupar esforços para que isso aconteça. Eu quero que vocês se sintam seguros e que levem um tempo menor do que o que eu levei. E eu vou dizer exatamente o que precisa acontecer para você ter essa curva de aprendizado dentro da sua profissão e encurtar esse seu percurso para você sair daquele ponto de insegurança que é quando você sai da faculdade até chegar num ponto onde você se sinta um profissional bem estabelecido, com segurança, que tenha capacidade de executar técnicas que te traga seguranças e com isso você feche tratamentos de alto valor. Então, no momento que eu saí da faculdade, eu comecei a me fazer vários questionamentos. Por exemplo, o que eu preciso fazer para o meu paciente fechar esse tratamento comigo? Eu começava a anotar tudo. Eu documentei muita coisa com relação a isso. O paciente vinha até mim, às vezes por indicação, e até gostava do meu procedimento, mas às vezes não voltava mais. Acontecia muito mais ainda quando o paciente vinha fazer a avaliação e falava assim, vou pensar, virava as costas e não voltava. Isso me deixava arrasada. Eu tinha, como se fosse uma batalha perdida. Eu considerava uma batalha perdida, porque eu já falei aqui pra vocês que, pra mim, quando você tá ali trabalhando com o paciente a primeira vez, se o paciente não fecha comigo, eu me sinto vencida, como se eu tivesse perdido numa guerra. Nós só temos uma chance de causar uma boa impressão no paciente. Então, eu comecei a documentar essas questões. E o que eu percebi, e que você, meu caro dentista, futuro dentista, você que está estudando, está me acompanhando, você que às vezes
tem tantos questionamentos com relação a isso, fique até o final, que eu tenho umas revelações maravilhosas que eu acho que você já pode implementar na sua profissão amanhã mesmo, hein? Separa o papel e a caneta, que eu vou passar para vocês tudo o que eu passei para vocês diminuírem o tempo de vocês para chegar lá. Então, as conduções dos tratamentos são diferentes, porque hoje nós lidamos com pacientes com mal de Alzheimer, pacientes que tomam vários tipos de medicação, pacientes que têm diferentes condições psicológicas. Então, essas questões de interações medicamentosas, tudo isso vai variar na sua condução do seu tratamento com o seu paciente, né? Nós percebemos que cada paciente é único. Então, eu diria para você que não é uma especialização em si que vai te causar uma segurança a mais. Você precisa desenvolver isso logo no início da sua no início da sua profissão, né? Então você, como dentista recém-formado, desenvolva primeiro a sua segurança enquanto dentista para que você consiga desenvolver essas conduções em cada paciente de forma totalmente individualizada, né? Eu diria que não existe um protocolo único, porque cada paciente é único, né? Nós temos paciente que, às vezes, pelas questões que eu já acabei de falar, que tomam medicações, que a gente precisa conduzir de uma forma diferente do que seria do outro paciente que não toma medicação, embora seja, às vezes, o mesmo problema, né? Seja um tratamento de canal, por exemplo, uma profilaxia. Tem pacientes com endocardite bacteriana que você tem que fazer a profilaxia prévia. Então, eu diria para você, nesse momento, se acalmar. É a primeira coisa, meus amigos. Você acabou de investir numa faculdade que é um valor altíssimo. Então, se acalme em primeiro executar com segurança todas as informações que você recebeu, que, convenhamos, não é pouca informação. Nós temos uma gama de informação. Faculdade de Odontologia é uma faculdade extremamente densa, conteúdos gigantescos, onde você perde final de semana, noites, sem dormir para poder absorver todo esse conteúdo. Então, quando você entender o valor que você tem enquanto profissional, você tem a capacidade de desenvolver da melhor maneira possível e assim fechar tratamentos de alto valor sem ter de cara uma especialização. Então, anota aí, falei para vocês anotarem, hein? Eu vou dar para vocês o passo a passo de como organizar o fluxo de atendimento, né? Você vai gerar clareza na sua cabeça, vai diminuir erros, vai padronizar a qualidade, você irá ver que para você entender se funciona ou não. Eu acho, no meu ponto de vista, que a faculdade de odontologia, ela tira, assim, é um investimento que nós temos de tempo, financeiro. Então, quando você se forma, você deveria primeiro receber de volta o que você investiu na faculdade. Eu diria que o primeiro ano, pelo menos, você deveria investir nisso. Entender primeiro o que você gosta de fazer, né? Então, quando você tem o passo a passo da sua organização, do fluxo de organização do seu dia a dia no consultório, você começa a estabelecer o que você gosta e o que você não gosta. Você separa por aí. Por exemplo, eu vejo que dentro da minha rotina eu consigo fazer melhor sem retrabalhos a resina. Então, organize o passo a passo do seu fluxo de trabalho. Primeiro, o que você faz? Primeiro você chama o paciente, ou primeiro ele faz o bochecho na recepção, ou seja, lá no banheiro, ou ele entra e faz o bochecho dentro da sua, já na cadeira. Tudo isso vai fazer diferença para você. Por quê? Porque aí você, organizando esse passo a passo, vai te dar uma clareza maior de como você vai conduzir esse tratamento. Em qual momento você vai fazer o quê? Com isso, você padronizando, você aumenta o controle de qualidade. Você sabia que é assim que acontece, por exemplo, em grandes indústrias, para eles controlarem o controle de qualidade, eles fazem
que cada pessoa faça sempre a mesma coisa, para assim não ter variações no fluxo final daquele processo. E assim você deve fazer dentro do consultório também. Organize um fluxo de atendimento para que você consiga identificar, por exemplo, aonde está algum erro, aonde tem alguma falha. Quando você faz sempre do mesmo jeito, você diminui as possibilidades de errar. Por exemplo, de esquecer de fazer algum passo. Nós somos seres humanos e como seres humanos, a cabeça também falha. Se você estiver cansado, se a noite anterior não foi tão boa, ou se você está com algum problema pessoal. Então, organize o fluxo do seu atendimento para que fique mais viável você identificar alguma falha no seu processo. É a primeira dica que eu dou para vocês, hein? Eu diria para vocês, igual a história da formiga. Vocês sabem como que é o trabalho da formiga? Como que funciona o trabalho da formiga? As formigas, elas são dedicadas às suas funções. Elas também são muito organizadas. E a formiga simboliza cooperação, determinação, pensamento coletivo, sinergia e planejamento. Fique com essa palavra na cabeça, planejamento. Lembre que o trabalho da formiga está relacionado com planejamento. E assim a gente deve fazer no consultório. Quando a gente planeja, a gente diminui as possibilidades de erros. Tal qual quando você vai fazer, por exemplo, uma casa. Primeiro você começa pelo teto ou primeiro você constrói a base? Primeiro você organiza a estrutura da base da sua casa. Tá certo? Eu diria que a base da sua casa é a faculdade. Todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua faculdade, isso daí é a base da sua casa. E aí eu diria que as paredes são os processos do dia a dia, todo o seu fluxo de trabalho organizado e muito bem estruturado para você diminuir a possibilidade de erros e de variações dentro da sua execução. Eu diria que conforme o dia a dia vai acontecendo, você tem a capacidade de estruturar melhor qual é o tijolo que fica mais bem encaixado, qual é o melhor cimento, qual é a melhor pá, qual é o melhor pedreiro que você vai construir para fazer essa estrutura para você. Eu diria que são seus colaboradores. Seus colaboradores, eles precisam estar no mesmo fluxo que você. Porque não adianta você estar engajado com o seu paciente falando A e o seu colaborador está falando B. E aí não vai ter vamos dizer, uma boa interação entre o tijolo e o cimento. Então, você está estruturando no dia a dia da sua execução dos seus procedimentos como que vai ficar o seu processo. Tudo isso é controle de qualidade. Depois que você estrutura tijolinho por tijolinho, aí você já tem ali uma estrutura mais alta, mais bem consolidada. Eu diria que já seria o momento para você começar a pensar em colocar o teto. Começar a pensar. Olha que eu acabei de construir, eu sei bem do que eu estou falando. Porque na construção existem muitas variáveis, né? Agora, trazendo para a nossa especialidade, né, a odontologia, também existem muitas variáveis. Então, eu diria que depois que você tem consolidado no seu dia a dia as paredes, aí você começa a pensar no teto, que eu diria que seria uma especialização. Entenda, meus amigos, que depois que você chega num grau de maturidade e de evolução do seu processo, é natural que a sua carreira solicite de você que você saiba algo além. Mas entenda que você já desenvolveu meio suficiente para já ter a base feita. A sua base está consolidada. Você já sabe fechar um tratamento de alto valor, você já sabe estruturar os seus procedimentos, já sabe quais os materiais que dão certo e quais não dão certo. Tudo isso vai fazer diferença lá na frente. Isso daí eu diria que é a base. Eu diria que é o pré-requisito para você identificar o momento certo de fazer a sua pós-graduação. Estão conseguindo entender o que eu tô falando? Vai mandando aqui pra mim, manda um joinha, manda se tá legal o conteúdo, interage aqui comigo. Eu tô dando um tchauzinho, né, pra quem tá entrando. Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Eu diria que as formigas, elas nos trazem uma lição de vida assim mesmo, onde a gente deve se preocupar muito mais em nos organizar, nos estruturar
e nos planejar para o momento certo de cada coisa. Olha, fica comigo que a sacada final vai ser a melhor, tá bom? Dentro desses 11 anos, eu consegui identificar uma série de coisas que me atrapalharam lá no início da minha vivência como dentista, que atrapalharam de uma forma que me fizeram dar mais círculos, dar um pouco mais de voltas, porque eu não estava entendendo no momento que eu estava passando ali como recém-formada, aonde estava o meu... onde estava a minha falha. Eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa, foi daí que eu comecei a documentar essas coisas. Então, eu entendi também que lá no início de tudo eu gostava de muita coisa. Eu gostava de cirurgia, eu gostava de prótese, eu gostava de endo. Se chegasse um canal eu fazia, se chegasse fazer um clareamento, daqui a pouco eu tava fazendo... eu fazia de tudo. Trabalhei em hospital, trabalhei em clínicas particulares com colegas, trabalhei dando aula para curso de THD. Então, assim, eu fui tendo uma variável muito grande assim dentro da minha profissão lá no início, quando eu me formei. Então, até cair a ficha do que eu precisava fazer para me sentir segura, eu diria que levaram assim em torno de 5 anos. Que foi quando as paredes já estavam muito bem consolidadas até então. Então foi quando eu identifiquei que eu precisava começar a pensar no teto. Sabe a questão da construção que eu acabei de falar para vocês? Então, quando você já tem ali a base preparada, você já tem as paredes muito bem consolidadas, já está falando a mesma língua que a sua secretária, que a sua equipe de trabalho, você começa a pensar no teto, que seria a consolidação da sua carreira. É quando você tem segurança, é quando você está mais à vontade, é quando você consegue identificar as variáveis dentro de cada paciente, dentro de cada, dentro de cada tratamento, né? Porque cada paciente vai trazer para você uma demanda diferente, e isso vocês sabem bem do que eu tô falando. Você, dentro da faculdade mesmo, você já começou a identificar isso. Cada paciente é único, então as demandas de cada paciente são individuais. Então, até você levar uma curva de aprendizagem, chegar nessa curva de aprendizagem e entender o momento em que você indica, por exemplo, a condução A, B ou C, isso vai levar um tempo, meus amigos. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que quando você traça formas de fazer isso acontecer, você para de dar voltas em círculos e você traça um caminho menor para sair daquele ponto de insegurança com uma metodologia até chegar no ponto em que vai te trazer clareza. Então, lembra do papelzinho que eu pedi lá no início da live? Anota aí, por favor. Essa é a segunda coisa, né, que vocês vão anotar agora. Você precisa de clareza para você entender exatamente qual é o melhor momento para você se planejar pensando no teto da sua profissão, que seria a consolidação. Seria o momento em que você poderia se sentir apto e seria o momento onde a sua vivência começa a pedir mesmo uma pós-graduação. Que já é aquele momento em que você está consolidado como dentista. Que você já tem indicações, que você já tem pacientes te indicando, te trazendo situações que são individuais, você já tem ali uma autonomia desenvolvida para identificar as demais situações e conseguir extrair dali a melhor condução. Conseguir identificar ali e trazer a melhor solução para cada caso. Individualmente. Então, sobre esse tópico aí, fica esse questionamento, hein? Você tá tendo clareza nesse momento que você tá passando como dentista recém-formado? Anote metas de médio e longo prazo. Eu diria que de curto prazo, ok, ainda dá tempo de você, vamos dizer assim, ir se acertando dentro da profissão. Agora, como médio e longo prazo, eu diria sim que você deve ter clareza do que você quer daqui a 5 anos.
Como você vai querer estar daqui a 5 anos? Então começa a estruturar a sua construção, tá certo? A base você já está tendo no dia a dia. A base você já teve lá na sua faculdade. Você já está desenvolvendo essa base. Agora, qual é o melhor cimento para colocar nessa construção? É isso que você tem que fazer, identificando no seu dia a dia qual é o melhor material a ser indicado para aquele paciente. O mesmo material tem a mesma indicação para todos os pacientes? Nós sabemos que não. Isso é uma outra variável também. Então, você vai escolher qual é o melhor cimento, qual é a melhor pá, qual é o melhor pedreiro. Quem é o melhor pedreiro? O pedreiro é aquele que está ali junto com você, ele no seu dia a dia é a sua secretária. A sua secretária está falando aquela língua que você está pregando no seu dia a dia, ou você está falando e ela está falando outra coisa. Então, tudo isso vai fazer diferença para você chegar na curva de aprendizagem e chegar o momento certo de você falar, agora é o meu momento de fazer uma pós-graduação. Agora, você como dentista, entenda que você já sai da faculdade tendo o pré-requisito, a base, para se sentir um profissional valorizado. Porque você já teve toda essa vivência da faculdade, você já teve. Agora, separa o papelzinho e a caneta, que daqui a pouco eu vou dar mais uma dica sobre isso daí, hein? Eu vou dar uma dica que vocês já vão começar a fazer amanhã. Anota isso daí que eu tô falando pra vocês. Vamos lá para mais uma pergunta. Foi difícil ter segurança para fechar tratamentos antes de fazer a sua especialização? Meus amigos, meus primeiros tratamentos de alto valor, eu me sentia, sim, muito insegura. E foi difícil, sim. Eu quero que você entenda que isso faz parte desse processo. Não se sinta inseguro com relação a isso, que não é só você que está passando por isso. Você acabou de se formar, não tem mais o dentista pegando na sua mão, o professor não está mais pegando na sua mão e não está ali te dizendo, nossa, vamos lá fazer isso aqui nesse paciente. Não, você que tem que ter essa autonomia para identificar em cada paciente o que fazer. Né? Até mesmo coisas que são consolidadas para um paciente A, pode não ser a mesma coisa para o paciente B, né? Como nós já falamos aqui um pouquinho. Então eu diria para vocês que eu tive sim meus momentos de insegurança. A minha pós-graduação, a primeira pós-graduação só veio 5 anos, quase 5 anos depois que eu já estava formada, né? Mas o que eu quero que você entenda, o que eu quero que você diminua o seu percurso é nesse momento de insegurança de saída da faculdade. Você acabou de sair da faculdade, você ainda tem às vezes boleto da faculdade para pagar. Eu não sei se você escolheu FIES, eu não sei se você dividiu os materiais odontológicos no cartão de alguém, ainda tá pagando. Então relaxa aí, termina de pagar a sua faculdade primeiro, construa a base da sua profissão muito bem consolidada. Vai ter um momento em que a sua faculdade, que a sua profissão vai pedir isso. A nossa profissão, ela pede isso sim em algum momento, mas esse não é o melhor momento, tá? E eu vou dizer pra vocês o porquê. Então nisso eu achava que eu tava fazendo tudo certo. Eu sentava com o meu paciente e falava, às vezes dava uma aula de 10 minutos falando o que era uma cárie, como que era o processo da cárie, se você não fizer nada, esse dente vai acontecer. Aí eu começava a dizer as consequências de não fazer aquela restauração. Eu dava uma aula pro meu paciente de 10 minutos. E sabe o que eu comecei a perceber? Que ele chegava na recepção e não tinha entendido nada. Bolhufas do que eu acabava de falar. Então, assim, era 15 minutos que eu tava ali perdendo. Eu perdi 15 minutos falando sem parar. O meu paciente não entendeu nada. Praticamente eu dava um diploma, assim, pro paciente. Ele saía, eu achava que ele tinha entendido tudo. Mas, gente, entenda uma coisa que eu vou falar agora pra vocês. O que tá claro na nossa cabeça como profissional, como dentista, não tá claro na cabeça do nosso paciente. Se você falar pra ele, descrever detalhe, titim por tintim do que é um canal, chegando lá na recepção ele já esqueceu tudo. Ele não sabe falar. Ele não sabe. Como é que eu identifiquei isso? Eu também já fui médica. Às vezes o médico fala ali pra gente com tanta propriedade, aquelas informações, aí depois você chega e fala assim, peraí, será que eu consigo replicar aquilo que ele disse? Então era assim que eu comecei a perceber que o meu paciente se sentia. Eu tava perdendo tempo, às vezes falando demais. Então eu diria que aquilo, eu tava errando sim, porque aquilo às vezes não tava causando engajamento no meu paciente. Entenda que eu não tô dizendo aqui que você não deve esclarecer o seu paciente, não é isso que eu tô falando, pelo contrário. O paciente bem esclarecido, ele fica mais suscetível a fechar o tratamento com você.
Então você precisa sim esclarecer o paciente. Mas não dar uma aula de 15 minutos explicando aquilo, porque aquilo ali causa terror na cabeça do paciente, causa insegurança na cabeça do paciente, e às vezes aquilo ali vai confundir o paciente. Em vez dele ficar inclinado a fechar aquele tratamento, eu percebia que o paciente ele ia para casa pensar. E no momento que ele vai para casa pensar, meus amigos, é uma segunda chance que você teria que ter. A primeira chance você já desperdiçou, que é quando ele está no seu consultório. A segunda chance, meus amigos, é muito mais difícil de conseguir um resultado favorável. Nós só temos uma chance de causar a primeira boa impressão. A segunda chance é muito mais complicado. E no meu método eu falo bastante sobre isso. Então, prepara o papel e caneta que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês a sacada que eu tive disso, tá bom? Então, a princípio, falar demais confunde o seu paciente ao invés de causar engajamento. O que você vai fazer no momento de recepcionar, no momento de conduzir esse paciente, é deixar claro pro seu paciente que você é um profissional que sabe o que tá fazendo, mas não vai encher ele com muita informação. Isso daí causa confusão e o paciente às vezes não engaja quando você fala demais. Ao invés disso, procure ter certas sutilezas, como por exemplo, apresentar a sua equipe de trabalho. Apresente o espaço que você trabalha, apresente como que funciona, por exemplo, a autoclave, assim, por baixo, assim mesmo, sabe? Olha aqui onde que a gente esteriliza o material, a gente guarda o material nessa salinha aqui, olha só o controle de qualidade, olha só a funcionária, ela fica sempre de jalequinho nessa área, daqui pra cá é assim, daqui pra cá é assado, a gente faz raio-x, não faz. Entendam que pro paciente, você fazer um tour pela clínica é muito mais... fica muito mais na cabeça dele do que aquele bando de informações que você dá, às vezes, ali um diploma do que é um canal. Ele não sabe, ele vai sair dali sem saber explicar. A doutora me falou tanto que eu fiquei confusa, eu vim pra casa pensar. Então, ao invés de falar demais, comece a entender que aquela boca está dentro de uma pessoa. E aquela pessoa tem dúvidas, tem dificuldades, tem medos, não dormiu na noite anterior pensando como ia ser com você a condução daquela consulta. Então você quebra o gelo, às vezes, quando você chega com ele e fala, vamos ali, deixa eu te mostrar aqui como é que tá a minha recepção, quero te mostrar como é que a gente separa os materiais, você tem um tempinho? Só se eu tiver, se não tiver, tudo bem. Sabe, eu acho que é no tempo do paciente. Você tem que também ter esse feeling de entender que cada paciente é único. Cada paciente, ele tem necessidades diferentes. Eu não estou dizendo que para todo mundo você vai agir dessa forma. Eu estou citando para vocês meios de fazer com que o seu paciente engaje no momento ali que está com você, na primeira avaliação, na primeira consulta, meus amigos. Tá certo? Por que eu acho que é importante que você aprenda isso? Porque quando você tem uma metodologia para empregar no seu processo, fica muito mais claro e viável a realização desse passo a passo que você vai ter. Então eu diria que um profissional de alto valor, ele independe de uma pós-graduação. Porque para você saber dessas coisas, você não precisa ter feito uma pós-graduação. Você não precisa fazer uma pós-graduação para saber vender. Saber vender precisa ser, na verdade, um instinto nosso, enquanto profissionais liberais. Nós somos profissionais liberais. Então nós temos que desenvolver esse instinto, que nem todo mundo tem. E tá tudo bem. Tá? Então tá justificado, você tem segurança nesse momento se você não souber fechar um tratamento de alto valor, um tratamento onde às vezes dá acima de 5 mil reais. O paciente está ali na sua cadeira e você olha para ele e fala assim, caramba, como é que eu vou dizer para ele que esse tratamento aqui ficou 5, 6 mil reais? No primeiro momento você vai deixar o seu paciente muito bem à vontade, não cause confusão no seu paciente, sabe? Oriente ele de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma que não vai causar peso nele. E você vai chegar nele e vai gerar o senso de urgência. Porque nós sabemos que as coisas tendem a se complicar no momento que ele não entende que ele precisa fazer aquilo. Você sabia que muitas vezes o paciente não retorna porque ele não tem noção nenhuma de que aquilo pode piorar na boca dele. Ele acha, tá aqui quebrado, tá ok, não vai acontecer mais nada. Mas nós sabemos que uma trinca leva uma fratura, leva uma perda óssea, leva uma perda dentária e que leva a infecções
bucais e às vezes generalizadas. Olha como a coisa pode se evoluir, porque às vezes você deixou de falar pro seu paciente que aquilo pode se complicar de verdade. Por mais que ele tenha escutado aquilo no jornal, que alguém morreu, tal, ele não tem noção alguma que aquilo pode sim evoluir no caso específico dele. Então, olha o valor que você pode estar trazendo no momento que você orienta o seu paciente, no momento que você não está dando uma aula, mas você está explicando para aquele paciente, né, que tem uma boca, que tem uma informação, que tem um corpo dentro, né, que tem uma boca dentro do corpo. Eu diria isso. A gente tem que parar de só olhar ali, ó, procedimento. Boca, boca, boca. A gente tem que começar a individualizar os casos e entender que aquele paciente que é dono daquela boca. Então você tem que primeiro solucionar as questões enquanto pessoa. Aquele paciente, muitas das vezes, ele tem um trabalho que exige que ele, por exemplo, fale perto das pessoas. Então você vai, eu diria, apelar para o lado social. Olha, se você não fizer isso, as pessoas podem notar mau hálito, então precisamos realizar esse procedimento para que isso não atrapalhe no seu campo de trabalho. Não sei qual que é a sua profissão hoje, mas independente de tudo, nós somos seres sociáveis. Você entende o valor disso? Que para você fechar um tratamento falando dessa maneira, você não tem necessidade alguma de ter feito uma pós-graduação. Anotou? Pega o papelzinho então e anote. Para você desenvolver o senso de valor no seu paciente, você vai desenvolver o senso de urgência no momento ainda da sua avaliação. Gostou dessa? Se gostou, manda um joinha. Não tô vendo coraçãozinho aqui. Ai, que legal, agora eu tô vendo coraçõezinhos, que legal. Gente, então um diagnóstico seguro, com uma boa execução, uma técnica segura, com materiais de qualidade, eles nos trazem muito mais resultados a curto prazo. Eu digo isso para amanhã. Se amanhã você sentar na cadeira do seu consultório e começar a separar, não, essa resina aqui, ela é microhíbrida, essa nanohíbrida, vou trabalhar com a nanohíbrida, esqueço essa daqui, vou querer esse ácido dessa marca e tal. Se você começar a identificar no seu dia a dia o que você está fazendo de errado para melhorar o seu processo, faça. Lembra lá na faculdade, quando os dentistas, os professores chegam pra gente e falam assim, olha, a capacidade da nanohíbrida é essa, a resina microhíbrida é essa. Não é à toa, meus amigos. É para te dar autonomia para no dia a dia da sua clínica você decidir se você vai trabalhar com uma resina de boa, média ou alta qualidade. Quando você focar numa resina de alta qualidade e fazer a execução da técnica exatamente no passo a passo que está lá em qualquer livro de dentística, você consegue elucidar as suas questões. Vamos dizer que você perceba que você está tendo retrabalhos com resinas classe 2. Então você vai estudar, vai abrir só o primeiro capítulo de resinas classe 2, técnica. Você vai ler ali, não vai durar 1 hora a sua leitura. E você vai economizar. Conta aí, gente. Se você todo dia fizer um retrabalho, você vai economizar 1 hora por dia fazendo retrabalhos. E o que o retrabalho te traz? Um paciente, às vezes, insatisfeito. Não é o que nós queremos. Pelo contrário, nós queremos gerar valor nesse paciente para ele indicar você para alguém da família dele. Então, tome nota de que cada passo vai gerar um resultado. E se você fizer esse fluxo de trabalho, de fluxo de atendimento muito bem claro na sua mente, você vai diminuir as chances de erro. Então revise sobre diagnóstico, se o seu problema estiver sendo diagnóstico, né? Às vezes é uma aula na faculdade que você perde, que não te faz ter essa sacada. Você sai da faculdade às vezes inseguro porque você na verdade ficou, sei lá, você ficou doente, você não foi naquela aula, não foi em 2 aulas e foi só naquele momento ali que você poderia ter pegado essa sacada. Mas não é tarde. Você não precisa deixar de recorrer aos livros depois que você se forma. Muito pelo contrário, às vezes é uma coisa tão pontual e tão mínima que se você recorre ali, você ganha tempo. Você, vamos dizer, perde ali 30 minutos lendo aquele capítulo, mas você ganha em segurança. A palavra do dia é segurança.
para executar esses tratamentos sem de fato precisar de uma pós-graduação. Eu não sei se vocês estão entendendo aí a situação, mas é isso, meus amigos. Não é difícil você executar um tratamento de alto valor. Eu diria para você que o arsenal de informações que nós tivemos na faculdade é suficiente para que a gente tenha meios de desenvolver técnicas com segurança e ser um profissional realizado, bem indicado, um profissional de sucesso. Tá? Então a virada de chave vai ser você saber vender. Você não precisa de curso. Anota essa aí no seu caderninho. O que você precisa saber é vender, tá? Porque se você sabe vender, ali você não vai precisar recorrer a cursos de especializações, às vezes naquele momento ali que você ainda está pagando a faculdade, você não terminou de pagar ainda a sua faculdade, está pagando os materiais do último semestre, sabemos que no mínimo aí 5, 10 mil reais de material ali em apenas um semestre, quando pede pouca coisa, né, meus amigos? Então vamos trazer mais um tópico aqui. Tem alguma dica para quem não sabe como trabalhar sendo clínico geral? Tenho várias dicas sobre isso. Eu quero que vocês saiam daqui já realizando essas técnicas amanhã. Eu quero que vocês voltem aqui nessa live e anotem quais foram as sacadas que vocês tiveram e que fizeram vocês incrementarem mudanças no seu dia a dia e acrescentar valor à técnica que você já executa, para que ela fique mais segura ainda, tudo bem? Então é possível ser bem remunerado, sim, quando você não tem uma pós-graduação, desde que você tenha clareza de que você, como um dentista de alto valor, você está executando as técnicas no seu passo a passo de uma forma segura, com materiais de segurança, com qualidade. Então, eu tenho duas notícias para vocês agora, hein? Vamos lá, uma boa e uma ruim. Vamos lá. Qual vocês querem primeiro? A boa ou a ruim? Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Edione ou Kelly? Quais são as notícias? A boa é que você se torna um profissional de alto valor, mesmo sem investir muito em cursos caros, quando você faz esse passo a passo. E qual que é a ruim? A ruim é que você é que deve assumir as consequências de tudo que você fizer, meus amigos. Dentistas e futuros dentistas recém-formados. Então, tá nas suas mãos a capacidade da condução de cada caso. O que você precisa fazer? Ter segurança para que essa notícia ruim não se torne de fato ruim. Seja apenas, isso aí eu já sabia e tô tirando de letra, que ótimo. Se você falar isso para mim, significa que você tá embasado cientificamente nos procedimentos que você anda executando no dia a dia da sua clínica. Tá bom? Então, tenha em mente sempre que todas as atitudes que você tomar perante seu paciente, você precisa ter segurança para que você venha assumir de fato alguma consequência que vá ter essa condução boa ou não. Então, eu diria para você que ser dentista de alto valor seria muito mais do que cobrar aquela consulta inicial, seria muito mais do que você se portar muito bem, né? Um executivo de valor, enfim. Seria você assumir as suas consequências como profissional. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, ter segurança em realizar uma venda. Existem um arsenal de atitudes que você precisa desenvolver no seu dia a dia. Lembra lá quando eu falei para vocês da estrutura da casa? Conforme você já tem a base realizada, você está fazendo a estrutura da sua casa acontecer. Isso é o seu dia a dia, é o seu trabalho que você vai desenvolvendo ao longo do seu percurso, que você está percorrendo mesmo. Então, você ter certas atitudes no seu dia a dia, você vai agregar muito mais valor do que ficar pagando cursos, às vezes ali caro, você não terminou de pagar a sua faculdade, enfim. Eu diria para vocês, meus amigos, que existe uma analogia da tríade. Alguém já viu a tríade da qualidade, do tempo e do preço? Estão preparados para ver isso? Eu vou mostrar para vocês aqui meus bastidores. Aqui meu computador. É o seguinte: quando você tem um trabalho que é bom e barato, ele não pode ser rápido. Se ele for barato e bom, se ele for bom e barato, ele não pode ser rápido. Se ele for bom e rápido, ele não pode ser barato. E se ele for barato e rápido, ele não pode ser bom. Não tem como ele ser bom, barato e rápido. Tá certo? O que você tem que focar?
Se você quer um trabalho bom e barato, ele não vai ser rápido. Agora, se você quer que ele seja bom e rápido, ele não vai ser barato. Pega essa sacada. Se você quer, vou repetir, hein? Se você quer que o seu trabalho seja bom e rápido, que é o ideal, hoje em dia tá todo mundo com pressa, não tem como ele ser barato. O que isso significa? Que às vezes você faz uma cirurgia de um siso, né? Em 20 minutos. E aí o paciente sai na recepção e fala assim: nossa, paguei R$500, nem sentei na cadeira, foi papum. Na verdade, no fundo, ele sabe que você é um ótimo profissional. Então, você fez bom e fez rápido, mas não tem como ser barato. Não tem como ser barato. Como é que você vai cobrar barato se você está ali empregando a sua profissão, você está empregando ali a sua curva de aprendizado, tudo que você levou para construir, para entender, para fazer aquilo de uma forma tão segura, tranquila, o paciente, rápido. O Johnny tá falando que é verdade, isso é treinável e você consegue dominar isso. Muito bem, o Johnny aí que o diga, né? Tá aí arrasando com os profissionais as POs. Então, a boa execução com segurança, ela vai trazer para você resultados, e resultados de valor. Tenha sempre também, pessoal, um olhar crítico para tudo que você fizer. Você está causando algum tipo de retrabalho? O que você pode fazer para melhorar o seu processo? Não aceite qualquer resultado. Não seja aquele profissional que se acomoda. Não faça isso. Seja um profissional de alto valor nas pequenas coisas. O que você pode fazer para identificar dentro do seu processo ruídos, para diminuir esses ruídos. Então tem um olhar crítico para as suas abordagens, as suas algumas intercorrências que você venha a ter. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, mas não vou citar nome nem nada, não vou estar sendo antiética com relação a isso. Mas uma vez um dentista trabalhou comigo e eu estava de folga nesse dia. Quando passou o final de semana, chegou no domingo, fiquei sabendo que houve uma intercorrência. Olha como é que a coisa cresce. O paciente passou mal na cadeira porque o dentista fez uma extração e nessa extração o dente veio junto com assoalho do seio nasal. E a gente sabe que se o assoalho sai, o que acontece, meus amigos? Hemorragia. Então o paciente teve hemorragia, o dentista sem saber o que fazer, ligou para o bombeiro, olha a situação. O bombeiro levou o paciente para a UPA, chegou na UPA, o médico falou para o dentista a seguinte situação: bom, você é o dentista, o que eu faço? Eu não sei, eu sou médico, não é minha área. Resumindo, eles ficaram naquela coisa ali, sem saber o que fazer, e o dentista quase passou mal junto, não sabia o que fazer. Então, aonde eu quero chegar com vocês? Só coloque a mão no que você se sente seguro para fazer. E se você ainda está inseguro, então você vai revisar aquela técnica específica. Então, quando você anota o que está te dando melhores resultados, o que te dá conforto em trabalhar, é aquilo que você deve focar para trabalhar. Não vai minar a sua energia fazendo algo que você não gosta de fazer. Tem dentistas que não gostam de fazer canal. Então, para que você vai colocar a mão fazendo canal se aquilo não é para você? Tá tudo bem você não conseguir fazer tudo, né? Nós não conseguimos mesmo fazer tudo, meus amigos. Tá certo? Até porque se você for focar depois em uma especialidade, você vai focar só naquilo, você só vai fazer aquilo, você vai passar a deixar de fazer outras coisas. Então, eu diria para você que você deve identificar quais são os ruídos do seu processo e, feito isso, você vai fazer você vai desenvolver meios de diminuir esses ruídos, tá certo? Para você ter um controle de qualidade dos seus procedimentos. Pessoal, eu tenho mais uma pergunta para responder para vocês, tá? Como passar valor sendo apenas clínico? Bom, eu diria que os medos que você tenha, as angústias, os desejos que você tenha como dentista recém-formado, que você está, né, ali no início da profissão, se pergunte primeiro, se eu fosse numa dentista que me atendesse como eu estou atendendo, será que eu me sentiria à vontade? Né? Será que não se sinta inferior só porque você é um dentista recém-formado? Não faça isso. Você é um dentista, coloca isso na sua cabeça, alto valor.
Você é um dentista de alto valor, você investiu 5 anos na sua profissão, isso quando não é mais, né? Então você já tem bagagem suficiente para já sair executando técnicas com segurança logo no dia que você pega o seu diploma. Sabemos que ali só passa ali o processo de pegar ali o CRO, a carteirinha de CRO, pegou a sua documentação, já está regularizado, você já consegue no dia seguinte começar a trabalhar com sucesso, com alto valor. Não é mais um curso que vai te trazer essa denominação, tá certo? Bom, eu achava, assim, lá no início de tudo, que eu poderia, às vezes, ser menos digna, comparado com um dentista que tinha ali uma pós-graduação, só porque eu estava exercendo minha profissão como clínico geral. Mas nós sabemos que isso tudo depende da nossa abordagem, do nosso dia a dia, o quão valor que nós estamos empregando com relação a isso, tá certo? Eu espero que você pegue essas sacadas e anote o que você identificou, o que você pode fazer para melhorar e já começa a resolver e colocar no dia a dia da sua clínica amanhã mesmo. Porque ser dentista por si só, a gente já sabe que tem o seu valor, né, meus amigos? Então, a sacada de milhões, hein? Que eu vou entregar para vocês agora. Lembra do papelzinho da caneta? Pega aí de novo, a sacada de milhões. Já pegou? Já deu tempo? Você, fugiu aqui a palavra agora, mas foque, não demore muito tempo dando voltas no que você quer. Eu diria pra você, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu não ficaria fazendo muita coisa, não. Eu não pegaria canal, daqui a pouco cirurgia, daqui a pouco prótese, daqui a pouco eu voltava nas criancinhas, aí eu pegava os idosos, eu pegava tudo que aparecia. Não faça isso vai dificultar você identificar o que você mais gosta de fazer no seu dia a dia. Comece a ver no seu dia a dia o que está te trazendo melhores resultados. Você gosta de fazer aquilo? Gosta. Então começa a ver os materiais. Quais são os melhores materiais? Eu vou empregar melhores materiais. Começa a modificar esses materiais e incrementando. E vai vendo e vai anotando se esses resultados estão te dando bons resultados, se não está gerando retrabalho. Se não tiver retrabalho, ótimo, você está no caminho certo. Mas o que você pode fazer amanhã já para fazer assim, você mudar, assim, sabe, a pessoa olhar para você e falar assim: nossa, doutor, você tá diferente. A sua secretária vai chegar para você e falar: nossa, você tá diferente. Os seus pacientes vão falar: nossa, essa semana você tá diferente. Sabe o que é, meus amigos? Modo de você se portar. Eu digo, se portar, seja uma pessoa gentil, seja educado, perceba as sutilezas do dia a dia. Chega, fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, deixa o seu problema fora do consultório. A forma de vestir também faz muita diferença, sabe? Vista o melhor que você pode, dentro do que você pode. Jaleco, coloca um jaleco às vezes bonitinho, colorido, algo que comunique, algo que você goste, que te deixe feliz, que te deixe bem com aquilo que você está vestindo, algo que seja confortável, que seja bem. Então é isso, meus amigos. A linguagem não verbal, ela diz muito mais do que aquela que você está falando de fato. A linguagem não verbal é aquela que o paciente pega ali só de olhar para você. Só de estar perto de você. É aquilo que às vezes te cativa aquele seu paciente. Ele fala: nossa, o dentista falando de tal, é tão gentil, né? Nossa, você viu como ele olhou dentro dos meus olhos, ele pegou na minha mão, me explicou ali, ele foi tão carinhoso, tão gentil, que eu não consegui dizer não pra ele. Já fui lá, já passei o cartão. Que é isso que no final das contas a gente quer pagar nossas contas, a gente tem os nossos anseios, as nossas viagens por fazer, a gente tem os nossos filhos para criar, então a gente precisa que o paciente engaje com a gente na primeira avaliação, meus amigos, né? Então eu diria também que você ser ético, seja ético sempre, anota isso no seu caderninho aí. Ser ético te traz uma veracidade muito grande dos fatos. Você trabalhar com ética, você acaba sendo a referência dentro dos seus, entre a sua equipe de trabalho, entre a sua família, entre os seus pacientes. Ai, gente, eu preciso beber água nessa taça que a minha irmã arrumou pra mim, gente. Só um pouquinho. Olha que chique. Meu consultório acabou ficando sem luz, eu tive que vir aqui pra casa da minha irmã e aí estamos nós. Não é isso que abalou, nem diminuiu a minha ansiedade pra passar pra vocês tudo que eu tô trazendo aqui hoje, hein?
Então, meus colegas, é isso. Na primeira live, nós abordamos muito sobre as questões de médio, longo prazo, as voltas que a gente dá para poder chegar do ponto de segurança até chegar num ponto de tranquilidade dentro da profissão. É quando a gente chega num momento que a gente se sente mais à vontade, que a gente consegue ter uma autonomia maior. Então, quem não assistiu a live 1, eu convido a ir lá. Ainda está salva no meu perfil, hein? Não sei se vai continuar salva. Então, quem puder, volta lá, que lá tem um monte de informação bacana pra vocês, hein? E outra coisa, meus amigos, vai lá na minha bio, tem um grupo de WhatsApp. Eu convido que vocês façam isso agora, assim que acabar aqui a live. Já tá acabando, fica aí mais 5 minutinhos. Só tem mais uma sacada pra vocês e acabou, tá bom? Então vocês vão clicar dentro do link da bio e lá vai ter um grupo de WhatsApp. Eu tenho uma surpresa pra quem tiver dentro do grupo de WhatsApp, hein? Se você for dentista recém-formado, se você estiver na faculdade, envia essa live pra alguém. E vamos gerar engajamento nisso daí. Eu tenho um monte de coisa legal, mas só pra quem estiver dentro do grupo de WhatsApp. Tá certo? Meus amigos, eu acho que eu consegui passar até além do que eu queria pra vocês aqui hoje. Fico muito feliz por isso. Eu espero ter ajudado vocês dentistas que estão ainda buscando engajamento, estão buscando ainda realização dentro da sua profissão, que estão cheios de inseguranças, às vezes tem muitas dúvidas. Eu espero somar com vocês e diminuir o tempo do percurso, do momento que você tá aqui na insegurança até o momento que você se sinta realizado na profissão. Tá bom, meus amigos? Deixa um curtir e deixa um comentáriozinho falando o que você achou dessa live aqui hoje. Eu agradeço de coração o engajamento de vocês, a presença de vocês aqui, me deixou muito feliz. Vai agora lá, hein? E clica no link para entrar no grupo do WhatsApp. Vamos ser dentista de alto valor, meus amigos. Um abraço. Forte abraço pra vocês. Tchau, tchau. Até mais.